O livro de Daniel, o capítulo 16, o capítulo 6, o versículo 16 está assim: Então o rei deu ordem para que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. No tempo que Daniel foi lançado na cova dos leões, ele estava na terra dos caldeus, sendo escravo do cativeiro de Babilônia. O rei de Babilônia constituiu 120 satrapas sobre todo o reino e 3 presidentes. Daniel era um dos presidentes. O rei procurava constituir Daniel sobre todo o reino, porque em Daniel tinha um espírito que provava de Deus. Mas os 2 presidentes procuravam ocasião para acusar Daniel contra o reino, mas eles não achavam nenhum meio, porque Daniel era firme nas promessas de Deus. Os presidentes comunicaram entre si mesmos, dizendo assim: Nós nunca achamos uma ocasião para acusar esse Daniel. Só podemos achar da lei do seu Deus. Os presidentes falaram para o rei dizer assim: Olha, rei, todo prefeito, governador e sacatrapa concorda que tu assine um intédito para que o homem que faz uma petição a Deus, homem qualquer, no prazo de 30 dias, e não a ti, será lançado na cova do leão. O rei gostou da proposta e o rei assinou. Depois que o Daniel soube que o rei tinha assinado, ele passou para orar 3 vezes por dia. No quarto de Daniel tinha a janela aberta do lado de Jerusalém. Ele orava e dava graça a Deus. Os presidentes acharam Daniel orando ao Deus do céu. Eles chegaram onde o rei disse: Olha, rei, tu não assinou o intédito para que o homem que fazia uma petição a um Deus homem qualquer, no prazo de 30 dias e não a ti, será lançado na cova dos leões? O rei disse: Essa palavra é verdade, para que não mude segundo a lei do medo e a lei do espessa. E eles disseram: Pois o Daniel, o exilado de Judá, não tem feito conta de ti. Chamou ele orando ao Deus do céu. E a Bíblia diz que o rei entristeceu. O rei permitiu que Daniel vivesse até o pôr do sol. Quando o sol se pôs, os homens chegaram e disseram: Olha, rei, para que não mude segundo a lei do medo e a lei do espessa. E o rei deu ordem para que trouxesse Daniel e lançasse na cova do leão. E o rei deu ordem também que a boca da cova fosse fechada com uma grande pedra e também a pedra fosse selada com o anel da autoridade deles, para que nada mudasse a respeito de Daniel. E o rei partiu para o seu palácio. O sono fugiu de Daniel. O rei partiu para seu palácio. O sono fugiu do rei. O rei passou a noite em jejum. E cedo, o rei foi na cova e disse: Daniel, o Deus que tu serve te livrou do poder do leão? E disse Daniel: Olha, rei, ainda vive, e vive para sempre. Porque meu Deus não achou nenhum erro que eu cometi contra ti, nem contra o reino. A Bíblia relata que o rei se alegrou, porque o rei não era contra Daniel. O rei deu ordem para que fosse logo tirado Daniel da cova dos leões. E também o rei deu ordem que as pessoas que acusaram Daniel fossem lançadas na cova dos leões, com toda a sua família. E a Bíblia diz que antes dos pessoal chegar no fundo da cova, os leões parou e destruíram. Porque nós sabemos, irmão, que a ira de Deus estava nos leões para destruir os acusadores de Daniel. Se você, irmão, sofre perseguição, confie em Deus. Não vá fazer coisas que venham ali complicar, que venham ali precipitar. E espera em Deus, que Deus é quem resolve os seus problemas. Porque Deus é quem faz vingança contra as pessoas que perseguem o seu povo. Que Deus abençoe. Amém.